Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje eu tô com uma pessoa fantástica. Ela é especialista em pessoas, em network. Ela faz um trabalho fantástico. Eu fui lá para uma palestra, foi eu e Edgar na palestra lá com ela e a gente ficou encantado e claro, né? A gente se encanta de trazer para cá. Andréa está aqui com a gente. Eu esqueci de novo. Andréa Rodrigues. É que eu tava com Menezes na cabeça, porque tava falando com Diana Menezes. Agora, aí eu fiquei, pronto, eu perdi o nome, né? Mas, de qualquer forma, a gente ficou muito apaixonado pela sua palestra, pela forma que você conduz lá o seu trabalho. Mas, antes de mais nada, quem é Andréa Rodrigues? Vamos lá. Gente, é um prazer enorme estar aqui com você. Andréa Rodrigues, antes de qualquer coisa, é uma mulher de fé. Uma pessoa que entende que existe um propósito e que esse propósito ele precisa realmente ser executado na ponta. Sou pedagoga de formação, certo? Fiz algumas especializações. Sim. Trabalho na área de pessoas desde os meus 18 anos de idade. Então iniciei minha trajetória em uma usina de açúcar e depois disso tive experiência em outros lugares. Então, Andréa é essa pessoa determinada, Andréa é uma pessoa inquieta por natureza, é uma empreendedora que entende que se foi possível para ela, é possível para outras pessoas também. Sim. E que olha para as pessoas na sua singularidade. Essa é um pouco de Andréa Rodrigues. Legal. E assim, você falou aí que veio. Tu é daqui de Recife? Eu nasci aqui em Recife, mas com 10 anos eu fui morar em Vicência, no interior do estado. Por causa da usina. Da usina, né? Meu pai foi convidado para fazer um trabalho lá, para trabalhar lá, e eu fui para lá com 10 anos. Aí não tinha que fazer, começou a acompanhar o pai, aí virou essa pessoa fantástica que é, né? Fiquei Faz lá consultoria. e saí de lá quando casei. Quando casei eu voltei aqui para Recife, com 27 anos, voltei aqui para Recife e estou aqui em Recife. Aí esse rapaz disse, aqui a gente não mora não, vamos voltar para Recife. Exato. Aí o amor foi. Leva, né? Eu vim para cá. Os amor. E essa conversa aí de... eu vejo muita gente falando sobre gestão de pessoas, mas eu não vejo, nunca tinha visto ninguém ligar a gestão de pessoas com network. Tem tudo a ver, mas eu nunca vi, né? E da onde você encaixou esse... Pois é. Eu digo que eu sou apaixonada por pessoas. Conectar pessoas à oportunidade é uma das minhas grandes paixões. Eu entendo que quando eu trabalho na parte de RH, fazendo recrutamento e seleção ou treinamento, o foco é conectar pessoas à oportunidade. Sim. Oportunidade de emprego, oportunidade de conhecimento. E aí eu fui começando a entender que o network ele poderia ser um instrumento de conexão. Legal. Eu estou dentro de uma empresa, desenvolvendo um trabalho de gestão, vejo ali uma necessidade de uma vaga, eu tenho pessoas cadastradas no banco, que tudo começou assim, de uma forma muito singular e pequena, né? Porque na época eu atendia 2, 3 clientes. Eu digo, não, se eu tenho pessoas que me procuram em busca de emprego, se eu tenho um cliente que está com a dor procurando gente para trabalhar, por que não conectar? Juntar, né? E isso começou, foi crescendo, e hoje dentro do escritório a gente trabalha recrutamento, seleção, treinamento e a parte de implantação também da área de gestão de pessoas, desde folha de pagamento até os subsistemas de RH. Ah, então quer dizer que você tem um banco de talentos que já passaram por você, uma hora ou outra, que já estão treinados. Alguns sim. Não é? E que você disponibiliza para o mercado. Exato. A gente trabalha com essa venda desse serviço de recrutamento e seleção. Né? Então o cliente ele procura a gente, entendendo que a gente tem um banco, ele faz a contratação desse serviço e as pessoas do escritório, elas tocam esse processo, mapeando o perfil, falando sobre esses perfis e fazendo a conexão desse candidato com a empresa. Daí, além disso, se a empresa também chamar você para capacitar os deles, o que ele já tem lá, também é de boa. Também fazemos isso. Mas daí, irmão. O trabalho, o foco é treinar, né,
desenvolver essas pessoas e também fazer essa conexão entre o mercado e as pessoas que estão disponíveis. Que legal. Quer dizer, esse não sei se é um trabalho novo, mas eu não lembro de alguém que já tem um banco de talento treinado por ela mesma e que consiga, sei lá, disponibilizar para o mercado. Porque quando você vai fazer uma contratação, meu amigo, tá uma confusão, bicho, para você arrumar alguém para trabalhar hoje. E quando você arruma, ainda tem que treinar, ainda tem que. Você já vai? Na verdade, Renata, a gente tem pessoas que são treinadas e que aí está pronta, ok? E a gente também tem pessoas que se cadastram na plataforma, que não foram treinados por nós, mas que estão lá disponível. E aí a gente trabalha toda a parte de mapeamento de perfil, aplica ferramentas, né, de testes, ou psicológico ou comportamental, que traz para o cliente mais clareza sobre o perfil daquele candidato. Sim. Ele não está treinado, mas ele tem ali um mapeamento do perfil comportamental, que também já é um passo a mais do que você contratar simplesmente porque fez a entrevista e gostou da entrevista. Você tem a entrevista e você tem um mapeamento. Exatamente. Então a gente faz um trabalho mais amplo. O perfil que você fala comportamental DISC? O disco, a Senate, a gente trabalha e trabalhamos com outras ferramentas Eu também. conheço o DISC. E assim, realmente quando você conhece o perfil, para você colocar nos setores fica melhor, né? Pois é. Eu fiz o DISC, né, em 2015, quando eu estava ali começando, fazendo esse trabalho já como empreendedora, para entender um pouco do meu perfil. Ah, foi Febracis? Febracis não. Não. Eu fiz pela Etality na Sim, época. certo. E aí o que é que tem? Eu sou uma pessoa com I alto, né? Uma comunicadora nata, onde os meus outros perfis, né, de dominância, eles são bem mais baixos. E naquela época eu me desesperei, porque eu disse, como é que eu vou empreender? Eu preciso ter foco em venda, em resultado, e eu só tenho a comunicação, né? Passei um dia inteiro chorando, né, assim, sem saber como era que isso ia acontecer. E um consultor, ele me chamou, né, me viu chorando tanto, e disse, olha, eu não estou entendendo. Eu expliquei para ele. Ele disse, olha, você hoje ainda não está sabendo utilizar o que você tem como ponto forte, mas você ter um I alto, né, como uma característica predominante, isso não quer dizer que você não vai ter sucesso no que você vai fazer. Você não está sabendo ainda, você não está enxergando como você vai utilizar. Mas esse é o seu poder, esse é o seu perfil. Entenda como usar. E estou eu aqui, depois de 13 anos, com a empresa ainda aberta e seguindo essa jornada. Tá vendo? E assim, o perfil comportamental para o network, ele é muito importante, né? Muito importante. Eu digo que autoconhecimento, né, Renato? A gente precisa ter autoconhecimento e a gente se conhecer dá pra gente uma facilidade de se comunicar com o outro. Quando eu me conheço, né, e conheço um pouco sobre a questão de perfis comportamentais, eu sei como eu vou lidar com o outro. A gente não pode se comunicar da mesma forma com todo mundo. Exatamente. Então, eu acho que é extremamente válido hoje. Quem não fez ainda um mapeamento de perfil comportamental, faça. Eu digo que é vida. É verdade. É vida. Não, com É certeza. vida. Com É certeza. vida. Você conhecer perfil e depois que eu conheci perfil também abriu muito a minha mente, sabe? Para essas coisas de relacionamento e network, porque você entender como as pessoas querem ser tratadas, como é que elas se comportam, mas não é uma... Que tipo de comunicação você vai ter? É porque imagine você querendo fazer network com uma pessoa, um executor, né, com dominância alta. Você é um influente, que o influente geralmente ele conta tudo como uma história. O dominante ele não tem tempo, ele quer objetividade. Então, quando você entende um pouco sobre isso, a sua comunicação ela passa a ser mais assertiva. E sendo uma comunicação assertiva, você vai criar ali uma conexão que pode gerar negócios. Exatamente. Quando a comunicação, no primeiro momento, ela não é feita de uma forma assertiva, é pouco provável que a gente siga para uma oportunidade de negócio. Exatamente. Mas e assim, já pensasse em treinar assim, esse banco que você tem hoje, que não tem. Que não foram treinados ainda. E sei lá, abrir de repente um curso, um treinamento de preparação para o mercado. Esse é um projeto nosso que está dentro da nossa meta. Para segundo semestre agora,
a gente, quando foi feito o planejamento estratégico do escritório, primeiro semestre a gente tinha algumas metas que já estão encaminhadas, e o segundo semestre o foco é a capacitação. Por quê? O meu prazo médio de entrega de uma vaga, quando o cliente contrata, meu prazo médio é de 10 a 15 dias. Meu prazo médio. Por quê? Porque eu não tenho pessoas preparadas. Se eu tenho um banco preparado, o meu prazo médio de entrega para o cliente, que está com a dor lá, que está sem a pessoa naquele posto, ele vai diminuir. Então a gente entendia que a gente pode estar contribuindo sim nessa questão do desenvolvimento e, consequentemente, conseguindo diminuir esse prazo médio de entrega de vagas. Então isso está no projeto da gente agora para o segundo semestre. Começar essa capacitação. E você que é empresário, que precisa de funcionários, de pessoas, banca esse projeto dela aí, ó. Patrocina esse projeto dela aí que você vai ter pessoas preparadas para a sua empresa, né? Exato. De repente aí fica até mais barato. Muito mais barato. Você, assim, sei lá, o cara tem lá uma empresa aí, ele vai lá e quanto é o patrocínio aí do negócio? Quanto é que eu pago aí para disponibilizar, para ser disponibilizado esse banco de dados? Para que quando eu precisar você... São dois contratos, um é de patrocínio e o outro é de contratação, né? Que você podia abrir essa turma, inclusive tem até a sala, se você quiser um dia trazer para cá, capacitar as pessoas aqui e os patrocinadores, você não tem nem custo. Seus apoiadores. Os apoiadores, e eles vão aproveitar depois, né? Exato. Tá sempre treinando as pessoas. Né, Renato, muito importante que o empresário precisa estar atento. Treinar é mais barato do que rescindir. Uma rescisão, ela tem um custo muito alto. O treinamento, ela tem um custo menor, né? E traz para você um retorno infinitamente maior. Porque quando a gente fala de rescisão, eu não estou falando simplesmente do valor que você vai pagar, mas eu estou falando também do tempo que você gasta treinando uma nova pessoa. O tempo, muitas vezes, de delay que você dá sem uma pessoa no posto. Se for um posto de venda, você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. Então, será que não vale a pena treinar, desenvolver, né, para que você tenha um time ali que realmente consiga entregar? Será que não é importante você ter um banco de talentos com pessoas capacitadas, que quando houver uma necessidade, você faça essa movimentação mais rápida? Indenização é um custo alto e ela precisa ser avaliada, né? Precisa ser avaliada. Não, e como você está falando aí, você demitir, ele é caro porque você já gastou, não estou falando de rescisão, você já gastou com aquele funcionário, com o tempo, né, de casa, de tudo que aconteceu ali naquele período, e quando você vai demitir, você tem o custo da demissão, o custo de contratação é quase parecido, porque a pessoa não vai te dar resultado dos primeiros 3 meses, eu acho, 90 dias, 60, 90 dias. E com isso, se você mudar o pensamento do que já está dentro, que já conhece o produto, que já conhece os clientes, já conhece a casa, você investir nele para que ele continue de uma forma com um nível melhor, com entregas diferenciadas, capacitado para isso. É muito mais barato. Eu sempre coloco, né, que você precisa olhar para dentro de casa e entender o que eu posso ofertar para minha equipe que pode fazer com que ela tenha uma entrega diferente. Às vezes a gente espera uma entrega diferente, Renato, quando a gente não capacitou. Às vezes a gente tem empresas que não faz nem uma reunião mensal para análise de resultado, para entender se foi bom, se foi ruim, qual a sugestão. Então, fica difícil, às vezes, você ter um resultado diferente. Né? E tem um meme que eu vi que o cara, assim, é tanta capacitação que o funcionário tem que ter para trabalhar nas empresas, que se o próprio dono fosse fazer esse teste, ele não passava. Os caras estão exigindo tanta coisa que nem ele mesmo passava. Como você falou, quando as coisas são simples, né? Que, assim, às vezes você quer um cara lá capacitado e aí você pega um cara que é bem reservado e você coloca ele para vender. Não vai vender. Você pega um cara que é aquele cara que a gente fala aí, né, de influente, aquele cara que é bem comunicador, você bota ele atrás do computador para ver planilha.
É o perfil certo no lugar Não dá certo. certo. Aí, Né? esse cara nunca vai estar feliz. Pois é. Ele vai estar sofrendo todos os dias. E o cara, não, mas ele que acostuma. Não acostuma nunca. E outra coisa, né, Renato? A gente precisa lembrar que hoje a gente tem uma geração que ela se motiva de uma maneira diferente. Diferente. Na época do meu pai trabalhou uma vida inteira numa única empresa e, assim, extremamente feliz e dizia aquilo com orgulho. Eu estou aqui há 20 anos, há 30 anos. Tá? Hoje não mais. Hoje não mais. As pessoas elas estão buscando qualidade de vida atrelado à questão de realização pessoal. Isso. Então, assim, a empresa ela precisa se preparar para receber essas pessoas, ela precisa entender como se comunicar com essas pessoas, porque senão o resultado não vai acontecer, né? E a gente não vai conseguir reter, porque elas passam o período conosco e vão embora porque encontram outro lugar que é melhor. E elas não ficam se sentindo culpadas, eu só tenho Não. 6 meses, eu só tenho 3 meses, não. Porque o que é que elas dizem para mim, ó, dona Andréa, Andréa, eu encontrei uma oportunidade onde eu vou ter um trabalho que ele é misto. Ele é home office e presencial. Então, tô indo. Ah, eu encontrei um trabalho que eu tenho liberdade de horário. Eu encontrei um trabalho. Assim, são várias opções que hoje o mercado oferece e que as pessoas elas estão dando valor a isso. E para elas, a questão de tempo, uma empresa já não é mais tão relevante quanto já foi um dia. Não sei se você concorda. Gosto demais. E na geração XYZ, né? Eu digo que a geração 60, 70, eu faço por década. 60, 70, 80, 90 e 2000, né? 2000 e depois 2010, 2020, né? E agora a gente está numa outra fase, na metade da outra fase, que é o pessoal que é de 2020, né? Vai estar numa outra fase, porque você faz um ciclo de 10 anos, ele vai mudando. Então, assim, quando eu falo 60, é porque vem de 50, 55 até 65, perto de 70. Exato. E mudou muito. Antigamente era o chefe. O chefe era brabo. Tinha que ser. Batia na mesa, não tinha esse negócio de pula, não tinha nada, ele metia o negócio pá na mesa e gritava, chamava todo mundo de incompetente e ninguém falava nada. O pessoal tinha medo de perder emprego, de ser demitido. Não era porque não tinha outro emprego, é porque tinha vergonha de ser demitido. Exato. Depois veio o gerente, que era aquele cara que era bem centralizador, que também continuava brabo, né? Isso. Mas ele era centralizador, tudo que tinha que passar por ele. Aí veio depois o líder. Aí o líder é aquele cara que faz tudo, né? Mas ele que vai buscar o resultado das pessoas, mas só que ele não gosta de pessoas. Então ele é como é que se diz? Falso. Ele finge que gosta para ter resultado. Veio o líder servidor, que é aquele cara que gosta de pessoas, que ajuda as pessoas, mas que entrou como um bobinho da corte. O cara, quer dizer que ele faz tudo, aí então, tá certo. E fora isso aí, isso que você falou, né? Que o cara hoje larga o emprego por nada. Ah não, porque eu vou trabalhar só no domingo. Ah não, porque eu só vou trabalhar. Ah, porque o cara dá um vale cinema. Então tá muito difícil. Eu não sei como é que você aguenta, assim. Tenha paciência porque você escuta todos eles, né? Pois é. Todo formato. A gente, no escritório, né, a gente atende pequenas, médias e algumas empresas de grande Sim. porte. É o dia inteiro ouvindo pessoas, o dia inteiro. Seja pessoas candidato, seja pessoas que estão contratadas para a empresa e que não estão felizes, outras estão felizes, né? Seja pessoa do dono do negócio, né? Que também tem suas dores. Também tem suas dores. Então a gente passa o dia inteiro ouvindo pessoas. E cada um com as suas dores. Né? Não é uma coisa muito simples. Eu digo que você tem que amar. Eu amo fazer isso, Renato. Eu não me vejo fazendo uma outra coisa. Eu não me vejo. Eu não me vejo. Eu não me vejo, né? Às vezes no final do dia você já está sem muita paciência. Aí tem o psicólogo ali, ó. Aí o psicólogo vai escutar, né? Mas tem que ser, alguém tem que ouvir. Alguém tem que ouvir. Mas assim, a gente também observa, eu digo que não é sobre idade. Se você tem mais idade, você é responsável, você é competente, você é bom. Não é sobre idade. Né? É sobre a entrega que você dá. Porque
eu não posso rotular que a geração mais jovem é incompetente e não é comprometida, e a geração mais antiga é a melhor. Eu digo que não é sobre isso, é sobre o comportamento. Sobre o comportamento. Eu tenho jovens que fazem entregas extraordinárias que pessoas de mais idade não entregam tão bom quanto. Então, é olhar essa singularidade e não rotular por gerações. Porque às vezes por um ou dois a gente diz que todos são daquele mesmo formato. Uma coisa é certa, essa nova geração ela tem um posicionamento completamente diferente da minha geração. Eu sou da década de 70. Eu sou a pessoa que a hierarquia ela fala muito alto, né? Sim senhor, pois não, como posso lhe ajudar, né? É aquela coisa do servir o tempo inteiro e tá ali. Eu tenho orgulho de dizer que eu passei por poucas empresas e por todas as empresas que eu passei por 4 empresas na minha jornada profissional. E as 4 empresas eu pedi para sair. Mas assim, eu saí deixando portas abertas, eu visito todas essas empresas e eu acho que se fosse diferente eu ficaria assim, extremamente triste, né? Porque a minha geração é aquela geração que preza por uma referência, que preza por poder voltar naquela empresa que você trabalhou e poder entrar pela porta da frente. Exatamente. Né? Coisa que hoje já não é mais dado tanto valor. Né? Mas não quer dizer que os mais novos não sejam competentes e não sejam responsáveis. Eu trabalho com muita gente em estágio, como jovem aprendiz, e eu vejo nesse meio talentos maravilhosos. Pessoas que eu olho e digo, esse daqui tem carreira promissora. Eu brinco, eu digo lá no escritório, Renato, eu digo, olha, quem passa por aqui como estágio, certo? Aqui a gente é quase um talismã. Né? A gente dá sorte e o pessoal sempre sai para empresas maiores, multinacionais, e eles chegam pronto, porque eu sou muito de estar acompanhando, de estar ali, de estar cobrando também, porque eu digo, olha, gente, veja bem, não é sobre cumprir um horário, é sobre fazer uma entrega. Qual entrega você está dando primeiro para você e, consequentemente, para mim? Se você não se importa com a entrega, então você não vai fazer carreira, você não vai ter oportunidades. Então eu acho que a gente precisa estar sempre olhando para isso, né? Concordo em gênero, número e grau. Que eu acho que o cara que vai trabalhar na CLT, ele tem que entender que ali é um local para que ele possa remunerar. É um lugar de que ele está dando uma oportunidade para que ele possa remunerar e ter as conquistas dele, né? Então, quando ele sente isso, como você falou, qual a entrega que você está dando para você? Qual a entrega que você vai dar para mim? Porque se você dá a entrega melhor para você, rapidamente você vai dar para mim. Por quê? Porque você vai fazer a coisa certa, a entrega certa. Porque ali o cara se sente empreendedor de CLT, que existe um empreendedor de CLT. Exato. É aquele cara que chega lá. Que ele chega lá e diz, não, essa empresa aqui é minha, velho. Não quero nem saber. Vou tratar ela como se ela fosse minha. E esses caras lá na frente, certamente eles vão empreender. Quando você traz isso, Renato, isso me lembra, me faz voltar lá atrás, né? Uhum. Comecei a trabalhar com 18 anos e trabalhava atendendo trabalhadores rurais, porque eu tive uma oportunidade na usina. Bem que eu disse, tá vendo? E eu trabalhava atendendo trabalhadores rurais. E eu sempre me cobrava muito por um resultado. Então eu sempre perguntava ao meu chefe, que estava no meu evento, que você estava também, né? Foi meu primeiro chefe, na época era chefe mesmo, foi meu primeiro chefe, meu primeiro gestor. Eu perguntava para ele, e aí? Você está gostando? Eu estou conseguindo entregar? É isso mesmo que você quer? E com 1 ano, ele me deu a responsabilidade de tomar conta da contratação do campo. Tomar conta da contratação de mais ou menos 2.000 homens. E ele perguntou para mim, você quer esse desafio? E eu ali, com 19 anos, eu aceitei. Eu digo que foi meu primeiro projeto, né, de vida, de desafio. Porque tem várias regras, que eu não vou explicar aqui agora, por hectares, uma série de coisas. E eu consegui entregar. Eu disse, foi o primeiro grande desafio da minha vida, foi assumir a contratação de 2.000 homens para fazer um trabalho no campo. Não, e o pessoal sabendo que vai ser contratado e vai ser demitido, porque... É temporário. É safrista. Então, assim, eu acho que é muito sobre isso. É você cuidar do seu trabalho para quem é CLT, para quem está dentro das empresas, como um projeto, como se fosse seu, como se aquela empresa fosse sua. Eu sei que muita gente traz,
A gente cuida, mas às vezes a gente não tem uma contrapartida. Mas eu digo, você precisa entregar o seu, independente do outro. Eu sempre pensei nisso, Renato. Com certeza. Eu digo, olha, eu só respondo pelo que eu faço. Pelo que o outro faz, eu não respondo. Então eu levo isso para a minha vida, para o meu dia a dia de trabalho, para o meu atendimento com meus clientes, para o meu atendimento com os candidatos, para tudo. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu não sou responsável pelo que o outro faz. É verdade. E aí, gente, ó, a gente vai passar, eu passo o dia todo aqui, se puder. Mas, ó, você que é empresário, você que está precisando de gente, de capacitação de gente, você está precisando de levar esse projeto de gestão de pessoas com network, porque network também é dentro da empresa. Network não é só fora, é rede de negócios, né? Rede que você tem de negócios, que é o network. Então, dentro da empresa é a rede de negócios. Existe a rede de negócios do vendedor com o pessoal que faz da entrega, a logística, né? Quem faz o faturamento, né? O financeiro. Então, se você está querendo mesmo melhorar a tua empresa, melhorar o teu pessoal, vai lá. Como é que é, André? A gente acha Andréa Rodrigues 20.4. Isso. E tem no meu Instagram do escritório, né? Que é Assessoria Rodrigues. Então, assim, Assessoria chegando no meu, também chega no da Rodrigues Assessoria. Né? E assim, já um trabalho extenso, né? Como eu coloquei, há 13 anos no mercado, onde a gente começou com um cliente foi indicando para outro cliente. Aquela história que eu trago ali na palestra, ela é verdadeira. O meu cliente, ele me indica para outros clientes. Não, e o seu cliente, quando você botou lá uma cafeteria, quando eu vi a cafeteria tá em todo lugar do mundo. Eu disse, não, eu pensei que era uma cafeteriazinha gigante em outros estados. Né? Exato. Então, assim, isso é fruto do trabalho funcional. Né? Que o funcionário está dizendo. Funcionário, como diz no livro de Macário, funcionário para fazer funcionar. Exato. Então, se está indo para os estados, se está dando certo, é porque os funcionários estão funcionando e você tem grande parte nisso aí, porque você faz esse trabalho. E você que quer ter a tua empresa dessa forma, com os profissionais se performando, fala com a Andréa, vai lá no direct dela, troca essa ideia com ela. Do mesmo jeito aqui, sorrindo toda hora. Até que estou cheio de dinheiro, eu estou me sorrindo por causa disso, né? Porque, né? Então, sorrir também sem dinheiro. Tem dinheiro? Então, gente, vai lá, pega essa experiência que vale muito a pena. Tá certo, Andréa? Brigadíssimo por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer. E vai ter mais essas oportunidades. A gente grava um pouquinho e depois vai gravar de novo, para dar saudade do pessoal. Pessoal, esse foi mais um TechCast com Andréa Rodrigues. Valeu!